Fica aí a sugestão para que você possa me interromper, entendeu? Bastando levantar a mão, para tipo assim, ó, deixa eu tirar uma dúvida, beleza? Aí, me explica melhor esse negócio, essa situação aí que aconteceu. E aí a gente, entendeu? Aprofunda na que for interessante para você. Combinado? Pau no burro. Ok. Bom, meu nome é Edson Valpassos Reuter Mota. Tenho ascendência em portugueses e alemães. E nasci em 1958. Me formei em Biologia Marinha na UFRJ, no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de ter contato com o professor Augusto Rusk, que lá foi fazer duas palestras e muito me impactou, muito me impressionou. E após ter concluído o curso, retornando à Vitória, pedi meu pai, então, para que a gente fosse até lá, no Museu de Biologia Melo Leitão, para ver se havia a possibilidade de eu fazer um estágio com ele. E assim, então, ele me levou, ele e minha mãe, e lá tivemos a oportunidade de trocar, né, uma conversa muito informal e ao mesmo tempo muito interessante, porque ele conhecia parte da história da minha família, entendeu? E aí criou-se um certo vínculo ali naquele momento, a ponto dele chegar ao final. Essa é a parte que mais me pensa. Ele disse, batendo no meu ombro, esse vai ser o filho que eu não tenho. E ele já tinha dois filhos, o André e o Augusto. Eu não sabia. E com essa responsabilidade, a gente então traça uma trajetória daí para frente, voltada principalmente à conservação da natureza e ações como a que eu desenvolvi na minha tese de mestrado, voltadas à criação de novas unidades de conservação no estado do Espírito Santo. E, como disse para você, nas entrelinhas, né, nos inicialmente aí, né, não existe coincidência, existe providência mesmo. Tudo está extremamente interligado e na medida que que eu vou contando e relatando um pouco da minha história, a gente vai perceber que isso é verdade e que sirva para aqueles que estão ouvindo para que fiquem antenados, porque nada acontece por acaso. Então, nesse momento em que eu estava lá fazendo estágio com Augusto Ruski, eu recebi a visita, né, nós recebemos, na verdade ele recebeu a visita do José Catuete, de Albuquerque, e Gui Marcovaldi, que eram os precursores, né, os responsáveis, por assim dizer, pelo projeto Tamar e também, posteriormente, do projeto Peixe Boi Marinho, que ficou a cargo do José Catuete, falecido posteriormente. E o Gui Marcovaldi assumiu, então, a coordenação efetiva do projeto Tartaruga Marinha e também, nessa ocasião em que eu estava lá, no Museu do Biologia Melo Leitão, ele recebeu a visita de dois diretores do ITC, que era o Instituto de Terras e Cartografia, atualmente o IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer um desses diretores que era aparentado, tá, com a minha família. E foi assim, um breve cumprimento somente. E tempos depois, já saindo lá do museu e iniciando um trabalho efetivamente como auxiliar administrativo do BNH, o meu pai estava me cobrando, quem é que bota a gasolina no seu carro que eu te dei? Então comecei a trabalhar efetivamente como auxiliar administrativo. Foi doído, foi um aprendizado muito tenso, e aí falo aí especialmente para, não só para os biólogos que começam a fazer coisas para sobreviver e ficam às vezes tendo dificuldade de admitir essa situação, né? E não deixem de correr atrás para poder efetivamente buscar aquilo que é o melhor para vocês, né? Aquilo que a gente mais deseja. E ali fazendo, né, preenchendo formulários, etc, etc, um dia recebo da minha mãe uma informação que um daqueles diretores, que era o doutor Armando Marques, estava perguntando se eu tinha interesse em trabalhar no IPC como biólogo. E eu prontamente aceitei, né? E em 2 de agosto
de 1982, ingressei com carteira assinada no ITC, que depois virou ITC-F de Floresta, e atualmente o IDAF. E ainda no mesmo ano, de 1982, o Gui Marcovaldi, então, bate nas portas de quem? No ITC, perguntando à diretoria se era possível, então, realizar a prospecção das tartarugas lá em Comboios. Porque Comboios, na época, a Reserva Florestal de Comboios estava sob a administração do ITC, que era o Instituto de Tese de Cartografia, responsável pelas reservas florestais e também pelo que a gente chamava de discriminatória, ou seja, a separação no campo do que era terra particular do que era terra devoluta. E no caso, lá em Regência, né, de 9.960 hectares, que era a área que Augusto Husky havia proposto para a criação da reserva florestal, esse trabalho foi iniciado posteriormente e veio a reduzir essa reserva florestal a 333 hectares. Então, foi assim algo absurdo que aconteceu dentro do próprio órgão e que a gente relata isso depois na minha tese de mestrado e que me deu muita dor de cabeça ao afirmar tal coisa, né? Mas isso foi posteriormente resolvido e melhorou, né, por assim dizer, mas dos 9.960 hectares inicialmente criados, restaram um pouco mais de 1.000 e poucos hoje, né, como reserva biológica, administrada então pelo ICMBio. Mas a faixa de praia onde as tartarugas desovam, ela está protegida, em parte dentro da reserva biológica e em parte na reserva indígena, né, dos tupiniquins, que lá tem uma aldeia e uma reserva que pegou parte da área. Então, como a gente pode perceber, né, as coisas são tudo interligadas e só esperar o momento certo para Deus chamar você para a responsabilidade. E assim, então, começou o Projeto Amar em novembro de 1982, com Edson Valpassos e Maria da Glória Brito Abalri. Ela representando, então, a Secretaria de Saúde do Governo do Estado e o representando, então, a Secretaria de Agricultura, onde o ITC estava vinculado. E assim deu-se início ao Projeto Amar, aqui no Espírito Santo. Posteriormente a isso, nós tivemos lá a oportunidade de trabalhar durante 2 anos, ou melhor, 2 verões. O verão, o projeto começava normalmente em novembro e terminava em março. E no primeiro verão, né, a primeira temporada, melhor dizendo, foi o melhor resultado obtido das 3 bases que haviam. A nossa, em Regência, que o Gui Marcovaldi coordenava, né, lá na Praia do Forte, próximo a Salvador, lá na Bahia, e em Pirambu, Sergipe, onde tinha lá mais um pessoal trabalhando no projeto, na implantação do Projeto Amar. E é assim que começou, então, essa base, Projeto Amar, né, e começamos a escrever história. E ficou faltando uma coisa. Por que o Gui Marcovaldi e o José Catuete foram lá em Santa Teresa com uma lancha carregada atrás de um XR-14 da Gurgel, assustando todo mundo lá? É porque o Russo que havia descrito, isso aí é uma matéria no Jornal do Brasil, a Dermochela scoriaceae. E ele desenhou a bico de pena e, através de uma entrevista feita pelo então jornalista Rogério Medeiros, que era correspondente do Jornal do Brasil, ele descreve a Dermochela scoriaceae como sendo do tamanho de um Fusca. O que, obviamente, né, fez com que as pessoas, né, rissem, por assim dizer, né, desdenhassem, né, dessa afirmativa, né, do Augusto Husky nessa entrevista que ele fez, então, para Rogério Medeiros. Com esse desenho, eu me lembro assim, vagamente, não muito precisamente na minha mente, não tenho essa reportagem, mas se buscando se consegue isso, talvez até com o próprio Rogério, onde ele fala, né, dessa espécie. Então eles foram buscar esse registro, né, que o Husky tinha, da descrição dessa espécie lá na reserva florestal de Comboios. E foi assim, então, a razão pela qual eles lá apareceram e posteriormente a gente vem, então, a comprovar, conforme, né, fotografias que a gente teve a oportunidade de registrar, a existência, né, dessa espécie
e era uma espécie, vamos dizer assim, um tanto quanto duvidosa. As pessoas duvidavam, né? De certa forma, os leigos duvidavam da existência da espécie. E o primeiro registro, então, fui eu que fiz, da Dermocheles coriácea, na praia de Regência, quando a gente teve a oportunidade, então, numa noite, de virar a tartaruga usando madeiras que encontrávamos na praia, e com a equipe, hoje a fotografia também está aí registrada, composta da Glorinha, da estagiária Ciomara e do estagiário João Carlos Tomé, o atual coordenador do projeto Tamar, o Joca. Ele era meu estagiário. E o Aloí, melhor dizendo, que era o carebeiro. Então nós viramos a tartaruga, imobilizamos ela, fotografamos, e eu fui, então, entrar em contato com a TV Gazeta para registrar e garantir, por assim dizer, que aquele animal de fato existia e que estaria, então, dando consistência, né, à continuidade do projeto Amar. E assim foi feito. Eu, de noite ainda, bati na porta lá do rapaz que era responsável pela telefônica, só tinha um posto telefônico, não tinha celular na época, né? Isso eu estou falando de dezembro de 1982. E ele abriu, eu liguei para a Gazeta, o pessoal me atendeu e mandaram a equipe no dia seguinte para vir filmar a tartaruga que estava lá imobilizada, com a barraquinha que foi feita sobre ela, de palha, para poder proteger dos raios solares, né? E o Roberto Andrade, repórter então, muito entusiasmado, foi lá, fez a matéria, que entrevistou e coisa e tal, e quando chegou na hora da gente assistir, no meio-dia, cadê a matéria? Só saiu a informação de que houve, né, o registro da tartaruga marinha lá em Regência, mas não apareceu imagem nenhuma. Porque o técnico, quando eu liguei, era de noite, ele separou a câmera e o filme de alta sensibilidade para filmar à noite. E separou o Roberto Andrade e a equipe, foram lá, pegaram de manhã cedo e foram para a praia em plena luz do dia para filmar. Em outras palavras, velou, né, que a gente chama, era a expressão que a gente usava, né, nessa época, velou o filme inteiro. Ficou tudo branco, por excesso de luz, e não ficou registro nenhum dessa primeira ocasião. A decepção. Mas as fotografias do Edson Valpassos estão aí para comprovar o fato aqui relatado. Sim, era uma Zai Pentax do IPC, excelente máquina, por sinal, onde eu podia tanto colocar filme negativo, como também podia colocar filme positivo, os chamados diapositivos. A exemplo de um, deixa eu pegar aqui para você, né, um qualquer, aqui na minha mão, isso aqui é um slide, um diapositivo, estou com a caixinha aqui. E então, os filmes chamados diapositivos eram usados naquela época por ter melhor resolução. Então, quando você ia fazer uma matéria numa revista, se utilizava os diapositivos e não os negativos para registrar, então, os fatos. E assim eu tenho, até hoje, né, parte deste material guardado comigo como arquivo. Devidamente ampliada e, posteriormente, pela numeração, a gente ficou sabendo que ela retorna, ou retornava, né, à Praia de Regência. Isso é uma das maravilhas da natureza, conseguir compreender um animal que consegue ter essa orientação baseada no campo magnético. E, segundo os atuais registros, né, foram muitas pesquisas que foram realizadas posteriormente, até com GPS, mostrando que esse animal, né, essa espécie, pode ir até a costa da África e voltar. Comendo o quê? Água marinha. E só tem 5% de proteína, você imagina. Você come 10 quilos para comer, você come 1 quilo de alga para aproveitar 5 gramas, é isso? Eu sou muito mal de conta, mas enfim, uma parte ínfima de proteína que você consegue absorver no corpo. Então, né, muito bem corrigido. Não é a alga marinha, são as medusas.
Água viva. Água. Você vê, né? A natureza tem coisas que são fantásticas, são maravilhosas, é encantador. Quando a gente começa a se debruçar sobre situações como essa, a gente não consegue nem imaginar, né? Sim, como todo animal numa cadeia alimentar, né, ele é um elo importante da cadeia alimentar. E cada espécie com seu hábito alimentar específico, né, eles vão fazer parte, por assim dizer, deste equilíbrio da natureza no ambiente marinho, né, e, de certa forma, contribuindo no controle da população de determinados tipos de alimento, no caso, imaginar, né, medusa. Né? Quem é que se alimenta de medusa? A não ser tartaruga. Eu desconheço. Desconheço. Desconheço qualquer outra que come, né, água viva. As outras, como a queloniamidas, elas se alimentam de alga, principalmente. Embora haja variação no hábito alimentar de quando filhotes até o adulto, para cada espécie, né, de maneira geral, né, elas, ao longo da vida delas, vão ter uma prevalência, por assim dizer, né, sobre determinados alimentos. E hoje, um tanto quanto que afastado, por assim dizer, né, do acompanhamento das pesquisas relacionadas a essas espécies, né, eu não posso te afirmar o que cada uma, né, utiliza para se alimentar. Mas, especificamente, a caloniamidas, né, e a Dermocheles coriácea, né, elas têm esse hábito alimentar e razão pela qual, no caso da caloniamidas, é muito fácil de encontrá-la, principalmente nas regiões litorâneas. Você vê, né? Aqui em Vitória, por exemplo, foi criada uma unidade de conservação, a qual a gente, quando era gerente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sugeriu, né, sugeriu não, fizemos então a demarcação da Baía das Tartarugas, que é uma APA, Área de Proteção Ambiental. Por quê? Como a Costa tem muita arrecife de coral, né, pedras, então você permite o desenvolvimento de algas, e das quais elas vêm então para se alimentar. Mas não desovam aqui. Vai desovar lá no arquipélago de Martim Vaz e Trindade, né? E especialmente em Trindade. É lá que é o local de desova da Caloniamidas. E só resgatando uma coisa muito importante, dentro do contexto da desova das tartarugas, né? É, quando o Rusk, lá na década de 50, propõe a criação da reserva florestal em Comboios, aliás, acredite se quiser, informação essa omitida no plano de manejo da reserva biológica feita pelo ICMBio. Deixa aqui meu protesto em relação a isso. Nem sequer faz a citação de que a origem da unidade de conservação era do governo do estado, que foi doada a pedido do IBDF, na ocasião, para o governo federal. Então, quando ele concebeu, né, a criação dessa unidade de conservação, como eu falei, com 9.960 hectares, pegava de um extremo a outro, ou seja, da foz do Rio Doce à foz do Rio Riacho. Para quê? Para proteger a vegetação de Restinga, que era uma mata alta, inclusive, de toda e qualquer iluminação que pudesse haver, para prejudicar, quando os filhotes nascessem, se dirigir, ao invés do brilho do mar, e se dirigir para alguma iluminação. E essa foi uma experiência traumática quando a gente construiu o primeiro viveiro florestal, ou melhor, o viveiro para colocar os ovos das tartarugas que a gente capturava naquela ocasião, a gente pegava, né, para poder acompanhar e monitorar. Nós fizemos isso do lado da base da Petrobras, que ficava lá em Regência. Essa base da Petrobras, ela lançava óleo da bacia ali da região, né, da foz do Rio Doce, através de um emissário para navios que ficavam lá fora. E, obviamente, tinha iluminação na base. Mas, por uma questão de segurança para a gente, inclusive, e até com a tratativa que havia, nós colocamos esse cercado ali. E, numa ocasião, as tartarugas nasceram e a gente não tinha cercado ainda as tartarugas, só colocava uma estaquinha, não colocava nenhuma proteção. E quando descobrimos as primeiras nascendo,
descobrimos que ela, ao invés de ir para a praia, estavam indo na direção à noite, né? E aí encontramos os primeiros churrasquinhos de filhotes de tartaruga, né, estorricados no meio da praia, ou melhor, no meio da vegetação de restingo. Foi assim que a gente, então, entendeu que era importante cercar cada ninho com uma telinha de plástico e o viveiro também. E errando, a gente vai aprendendo. É isso. É, lá em Regência, quando a gente chegou, em 1982, né, foi até muito curioso o primeiro dia, por assim dizer, do Projeto Amar. Uma vez instalados na casinha que a gente alugou lá, é, eu peguei o Jeep do ITC e fui procurar, então, o caredeiro, respondendo a sua pergunta, Aloy, que era, segundo informações já levantadas previamente, a pessoa que tinha mais experiência, o pescador de tartaruga que tinha mais experiência. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que não havia o nome tartaruga, havia o nome careba. Todo mundo chamava, então, de careba. E nessa ocasião, já respondendo uma outra pergunta para você, é, nós saímos procurando o seu Aloy, e a primeira pessoa que eu perguntei era exatamente ele que estava andando no meio da rua. O que me assustou, e a ele também, e o convite foi logo de imediato. O senhor gostaria de ir para a praia? Para ir com a gente, mostrar a praia, porque a gente não tinha a menor noção do que era, como é que era, o tamanho da praia, não sabia nada. E assim, ele só pediu para passar no boteco para pegar uma meiota, que era uma garrafa de cachaça de cipó cravo, botou dentro do jipe e mais nada, entramos dentro do jipe e às 7h30, mais ou menos da noite, adentramos a praia. Eu, com uma enorme experiência, zero, de dirigir um jipe 4x4, encarei, então, a primeira praia na minha vida, um veículo 4x4. E assim, nós, muito felizes e contentes, fomos andando até o final da praia, até eu chegar a um determinado local onde a praia adernava, ela ia fazendo assim, e o jipe escorregava com a bunda e a maré subia. Aí eu falei para a Glorinha, que estava do meu lado, vou jogar o jipe lá para cima, para poder a gente sair daqui, porque senão daqui a pouco a gente vai atolar, né? Naquilo que eu fiz esse movimento, o jipe não atendeu e o jipe parou, já com a água do mar, as ondas chegando na roda do carro. Aí eu botei ela para dirigir e eu e o seu Aloysio vamos empurrar o jipe. Só tomamos areia na cara e mais nada. E o jipe assentando cada vez mais na, na areia. E eu falei assim, né? Danos. Eu falei, tô no sal. Você imagina a minha cara para explicar para a diretoria do órgão que o jipe teria sido engolido pelo mar, no primeiro dia do Projeto Amar. Dia de monitoramento. Rapaz, eu olhei para o senhor Luiz, senhor Luiz, o que, que a gente faz agora? Aí ele apontou assim, você está vendo aquela luzinha lá embaixo? Era, como diz o outro, era quase uma estrela na escuridão da praia. Eu falei, qual? Aquela lá embaixo que você está vendo lá, lá é Riacho Doce, vamos lá, para chamar os pescadores lá para ajudar a gente. E assim nós saímos correndo, eu um pouco mais ágil do que ele, na venda de calça, eu me lembro, chegando até a beira do rio, e eu, sem enxergar, estava muito escuro, eu mal conhecia, não tinha noção das coisas. Tirei a calça, estava de cueca, atravessei o manguezal, fui para o outro lado, saí nos fundos da rampa, onde os pescadores encostavam com as canoas, e eram os fundos da igreja. E eu tive que, daquele mesmo jeito, de camisa todo molhado, de cueca, gritar não, falar com a língua desse tamanho para lado de fora, socorro, socorro, o jipe, a tartaruga, socorro, né? E você imagina a cena, né, que isso ocorreu, e ele chegou posteriormente, reforçou o convite, aí nós atravessamos e fomos em mais ou menos 10 pessoas até o local onde eles, pescadores, literalmente, eu falei, entra aí nesse jipe aí. Botei, sentei no jipe e eles pegaram o jipe, praticamente levantaram e botaram o jipe na parte de cima da praia. E ali retornamos e tivemos a oportunidade de ver dois rastros de tartaruga
e ainda de quebra o primeiro rastro de Dermocheles coriácea. 33 quilômetros de praia, 33 quilômetros de praia para voltar. Era essa a tarefa todo dia. O mais importante é que o Jeep estava com a calibragem normal para andar na estrada. E nós descobrimos que para o Jeep andar na praia, eu tinha que colocar 11 libras somente para o pneu ficar murcho e aumentar a aderência sobre a praia. Né? É isso aí. Exatamente, exatamente. Então, esse foi o primeiro dia do Projeto Amar. Aí, respondendo a primeira parte da sua pergunta, o impacto sobre a comunidade na região existiu, obviamente, uma vez que até então, né, ali era comercializado tartaruga. Lá na Barra do Riacho, por exemplo, tinha restaurante em Santa Cruz que comercializava tartaruga. Eu mesmo fui lá, na época não era proibido, e comi filezinho de tartaruga a palito. Uma delícia, diga de passagem. Entendeu? Uma carne meia durinha, mas muito saborosa. E como provei também o ovo de tartaruga, aliás, horrível, parece uma manteiga cerosa, um troço assim, a clara não cozinha, entendeu? Então, enfim, deve ter algumas outras propriedades. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e ainda me lembro na minha mente, que quando a gente chegava nesses botecos que tinha lá em Regência, a gente via nas prateleiras óleo de tartaruga. E tinha de duas cores. Uma cor clarinha, amarela, e uma mais escura. A mais escura, sabe de que era? Do couro da tartaruga gigante, ou da tartaruga de couro, que era derretido, coado e colocado na prateleira para vender. E era usado, né? O que era feito com a gordura interna das tartarugas, que era amarela, você usava então para o mal dos peitos. Qualquer coisa que você tinha de gripe, resfriado, pneumonia, então você tomava uma colherzinha de óleo de tartaruga para poder, né, se curar. Rapaz, foi aprender como fazendo e consertando, fazendo e consertando. Ao mesmo tempo que você falava, o pessoal olhava para você de través assim, quando você voltava num dia, o buraco onde a tartaruga tinha desovado, os óvulos já não estavam mais no local, entendeu? A gente encontrava ainda a tartaruga machucada, encontrei uma tartaruga com um talho no pescoço, feita a facão, outra sem a mão, entendeu? Todas sobrevivendo, desovando ainda, mas mostrando que na época não havia nenhuma pressão, tanto institucional quanto legal, para que fosse protegido aquele recurso natural da qual a população se alimentava. Então, convencer as pessoas do contrário foi uma tarefa árdua, né? E que eu acho que a grande mudança aconteceu quando, isso já anos depois, quando foi implantado lá em Regência a oficina para a produção de camisetas e souvenirs usando as pessoas da própria comunidade. E ali, então, houve uma espécie de troca, né, daquilo que era comida antigamente por algo que passou a ser, né, uma referência da produção local, né, de souvenirs relacionados ao Projeto Amar. Acho que a grande sacada do Gui Marcovaldi e da equipe que deu prosseguimento ao Projeto Amar foi exatamente usar essa estratégia de, vamos dizer assim, de aproximar as pessoas da região para trabalhar, né, no Projeto Amar dessa forma. Sem falar em outras ações, como estágio, enfim, uma série de outras ações que passaram a envolver as comunidades locais. Então, que não sei se você já viu um filhote de Dermocheles, né? É uma joia, é uma joia, é uma joiazinha, aqueles risquinhos brancos nas costas dela, né? Corresponde às filhas, é um diferencial assim muito significativo, né? Em relação às outras.
essa sacada a gente teve desde o início. Até, eu acho que por orientação do Gui, não me recordo, o contato com o Gui era muito esporádico. Ele ia até a base, né? Tipo, uma vez por mês, duas vezes por mês, para poder registrar, fotografar. Eu tenho até uma foto onde ele aparece junto com um outro rapaz, que eu não me lembro agora o nome, fazendo os meus registros fotográficos, né? Das tartarugas. E eu tenho um registro fotográfico justamente da comunidade ao lado da praia, soltando, né, os filhotes. Então, essa modificação de comportamento ali naquele momento do nascimento faz toda a diferença. Faz, né, fez toda a diferença e eu acho que junto com esse desdobramento que nós falamos, que aconteceu posteriormente, do envolvimento econômico, né, das pessoas nas ações de produção de material, de divulgação do Projeto Amar, que fecha, por assim dizer, né, esse trabalho muito bem feito que é o Projeto Amar. Eu só não vi a olivácea, que é típica do Nordeste, né, específica lá do Nordeste. Mas as outras todas nós tivemos a oportunidade de ver. A Quelônia Midas não desovando, mas chegamos a ver exemplares adultos, uma vez ou duas vezes na praia, se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente como é que foi, mas é óbvio, né? Quando a gente olha para o casco de uma tartaruga careba, de uma careta careta, e olha de uma Quelônia Mida, a diferença é grande, né? E, da mesma forma, eu tive a oportunidade também de ver Erythmocheles imbricata, a tartaruga de pente, que é a que mais chamava a atenção pelo seu colorido, né? E eu não sei se a gente chegou a ver um exemplar morto, mas eu tive contato, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, de ver esse bicho. Eu não sei se só o casco ou o exemplar vivo. E, enfim, também tive informações que posteriormente, né, da existência desse bicho, né, ao longo das praias aqui que foram monitoradas, à medida que foram ampliando as áreas de monitoramento, né? E aí eu não sei eu te responder hoje, sinceramente, onde é que tem, por exemplo, qual é o local principal de desova da tartaruga de pente. Fica aí a pergunta para você desvendar junto ao Projeto Amar. Eu acho que, em resumo, é eu aprender fazendo. Não havia manual. Não havia manual. Aí, quá, quá, quá. Não pode, não pode. E não pode, rapaz. Ela fazia de tudo. Fazia de tudo. Era o que tinha recurso. Não se sabia de nada, como eu te falei. A gente ia fazendo e aprendendo. Até como é que você faz para esfriar a bobina de um jipe quando ele morre na praia. Aí, aí quando você dá no arranque, faz... E acaba a bateria na segunda tentativa. Como é que você tinha um jipe do meio da praia? E eu tive isso eu aprendi com meu pai. Vou contar aqui para vocês que um dia, quem sabe, vocês podem passar por uma situação como essa. Mas meu pai, que tinha uma fazenda no norte do estado, ia para a Conceição da Barra e as estradas eram péssimas. Às vezes, quando chovia, na época, principalmente final de ano, a gente atravessava piscinas, né, na estrada que tinha 50 metros de comprimento. Aí você tinha que passar com a rural, escolher um lugar qualquer para poder passar com a rural. Não podia passar no meio, porque era sempre mais fundo. Então eu passava nas laterais. Numa certa ocasião, meu pai, então, passando por uma dessas piscinas, molhou o distribuidor do carro e o carro morreu. Aí ele já é macaco velho, e trabalhava com um caminhão de puxa madeira e coisa e tal. Meus pais e meus tios tiveram a maior serraria do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Você imagina, né, a carga que eu tenho de responsabilidade para fazer o inverso, né? Plantamos 25 mudas agora, né, dia 21 de setembro, só para comemorar.
Mas aí o que, que ele fez? Chegou para minha mãe, estava eu, minha mãe e ele no carro, acho que minha irmã também, e falou assim: peraí que eu vou sair do carro. Ele estava voltando no casamento, ele todo arrumado e tal. Tirou a calça, para não molhar a calça, entrou dentro da. Saiu, né? Pisou dentro d'água, literalmente foi lá, abriu o capô, limpou o distribuidor enxugou o distribuidor, aí falou: Júlia, dá no arranque aí. Aí eu muito, né? Não, deixa que eu dou, deixa que eu faço. Aí eu fui lá e fiquei, bati o arranque um em cima do outro e queimou o arranque. E aí como é que tira o carro de dentro d'água? Aí ele, você não imagina como é que ele ficou feliz com a situação, né? E espumando pela boca, resmungando, foi na cerca, arrancou uma estaca da cerca, fez uma saprema e levantou o carro, com dois paus, levantou o carro, a roda traseira do carro, tirou o cinto dele, enrolou na roda e embalou a roda e foi lá, ele corria e tirava como se fosse pegar o carro no tranco. E assim ele fez o carro virar. E foi assim que um dia o Edson Valpassos, em plena pré-regência, sem bateria no Jeep, também fez o Jeep rodar, usando uma corda e fazendo a mesma coisa, enrolando no pneu traseiro, engatando a terceira no Jeep e fazendo o Jeep pegar sem bateria. E aprendendo. Né? Então, são coisas que, obviamente, não está escrito em nenhum manual, não está escrito isso no Projeto Amar, você é o primeiro a ficar sabendo, embora eu já tenha relatado situações parecidas como essa para algumas pessoas, alguns amigos mais chegados, né? Mas era efetivamente um aprender. À medida que a gente ia errando, a gente ia procurando, né, corrigir os uns e melhorar a nossa relação com a comunidade. E embora a gente tenha chegado ali, mais ou menos como se fosse um fiscal, embora a gente não pudesse se impor, porque não havia legislação. A gente não podia, porque é proibido comer tartaruga, não. Era permitido comer tartaruga. Então, como é que você convence uma pessoa a não comer tartaruga de algo que era permitido? Então, era uma relação, era uma coisa assim, de convencimento que aos poucos foi acontecendo. E a gente participava das festas locais, se envolvia na relação com as pessoas. O seu Aloí era uma pessoa que, aos poucos, deixou de ser um caçador de tartaruga, né, um pescador de tartaruga, para ser o principal agente de mudança de consciência naquela comunidade. Técnica essa de invertir, de inversão de valores, que eu passei a usar quando, posteriormente, trabalhando no ITCF, passei a contratar os guardas florestais a partir do conhecimento de serem ex-caçadores, que era o que mais me interessava, por assim dizer, da expertise, da experiência, e assim, boa parte dos guardas florestais que eu contratei na minha vida, né, ao longo quando trabalhei no IDAF, eram ex-caçadores, entendeu? Então, em Itaúna, a mesma coisa. É, eu acho que o recado que fica é que entre você pesar, né, o que deu certo e o que deu errado, obviamente o que deu certo foi tão N vezes superior que as pequenas coisas, os pequenos detalhes, eles se somem literalmente nessa paisagem que é a história do Projeto Tamar, entendeu? E fica essas lembranças, esses momentos de gozação, de brincadeira, né? Que na realidade a gente acaba falando num tom de riso. Mas tinham coisas que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Já imaginou um porco comendo ovo tartaruga? Porco, porco. Nós, nós topamos com uma porca selvagem que tinha os dentes como se fosse um javali, de tão velha que ela devia ter aproximadamente uns 80 quilos. Era um animal enorme. Nós topamos com o bicho no meio da praia, fuçando ali para comer. E encontramos ele várias vezes, entendeu? Estragando os ninhos. Eles iam lá para predar o ninho. E faz? Como diz o outro, esperar que não aconteça, que nem matar a gente tinha meios de fazer.
entendeu? Só espantava quando topava com o bicho e ia embora, com o próprio ronco do jipe, ele ia embora, mas deixava os vestígios, né, do estrago que fazia, né? E, bom, né? Você se refere ao pulsar do ciclo natural. É isso. Você está se referindo ao guruçá, guruçá, não siri. Embora o siri coma também, porque o siri tem o siri azul que fica na beira da praia. Então, eles, com certeza, são um dos principais predadores, né, assim que as tartarugas adentram, né, o mar. Entendeu? Olha, eu fico. Uma das coisas que me. Assim, eu tenho dificuldade de entender efetivamente, né? É a questão da memória, efetivamente, do que dizem, né? Uma tartaruga que desova num lugar e volta para o mesmo local, né? Isso, imaginando a imensidão do mar e a certeza que elas têm, a convicção de retornar para o mesmo local, pelo menos a princípio se diz dessa forma, né? É algo mágico, absolutamente mágico. É inconcebível para a gente que tem limitações para entender ou enxergar, melhor dizendo, o que elas veem e que a gente não consegue enxergar, né? Que é o campo magnético da Terra, né? E isso faz toda a diferença na sobrevivência da espécie, assim como de outras também, né? Mas para a gente se convencer de que isso acontece, a gente teria que colocar um óculos, né, para poder ampliar a nossa visão e enxergar para além daquilo que a gente vê no dia a dia. Até usei a expressão na caminhada que nós fizemos, né, no último domingo, o essencial é invisível aos olhos, né? Fazendo aí um paralelo de que muitas coisas a maior parte das pessoas veem, mas a maior parte não enxergam. E a gente debaixo de uma árvore imensa, que era um pau-ferro lá na praça, eu falava, o que nós estamos vendo aqui é um pau-ferro maravilhoso, fantástico aqui à nossa frente. Mas para ele existir, tem todo um sistema radicular que está absorvendo água, nutrientes, e vocês não estão vendo isso acontecer, né? Então, tem muitas coisas que a gente literalmente não enxerga no nosso dia a dia e que ela é fundamental, elementar para a sobrevivência, não só da gente, mas de todos os seres vivos na natureza. Então, ontem eu tive o testemunho disso. Como eu te falei, a gente recebendo, junto com outros, né, um certificado dado por um vereador aqui de Vitória, né, relacionado à contribuição para a defesa do meio ambiente, a questão da sustentabilidade. O último a falar da mesa foi justamente o coordenador do projeto Tamar, da base aqui de Vitória. E ele fez todo um relato, né, da importância, né, do projeto Tamar, e eu ali olhando na plateia para ele, vendo, já tinha tido um contato com ele prévio, em outra oportunidade, não naquele dia, me deu um orgulho muito grande de ver quantos deram prosseguimento, né, a esse projeto, e eu diria, sem sombra de dúvida, é o projeto, é um dos projetos mais bacanas que eu participei na minha vida, e é um projeto hoje que é referência para tantos outros que se sucederam, né? O projeto Tartaruga na da Amazônia, do peixe-boi marinho, depois do peixe-boi, né? Da Amazônia, enfim, projeto Andorinhas, projeto Gambá. Hoje você tem projeto de tudo que é bicho praticamente, seguindo basicamente uma mesma linha,
né, de raciocínio, que é a conservação de espécies ameaçadas de extinção ou que tem alguma relevância dentro de um determinado contexto. E ontem, né, olhando ali tantas contribuições, tantos ambientalistas recebendo, foram 100 agraciados com esse título, depois te mando a foto, eu fiquei assim, emocionado, a certeza do dever cumprido. Talvez seja por isso que eu me chamo Val Passos. É, nunca havia me atentado, né, por essa perspectiva, né? Mas quem dá o primeiro passo, né, começa a marcar o caminho. Rapaz, eu posso dizer uma coisa que eu acho que a gente aprende com o tempo. Primeiro, como nós já dissemos, nada é coincidência, é tudo providência. Acredito em Deus, sempre. E agradeça a tudo que aconteça na tua vida e principalmente as dificuldades. Porque as dificuldades que você enfrenta ou que vai enfrentar na vida vêm na exata medida da sua capacidade de poder resolver. Há uma escolha que você fez antes de você encarnar, que você sabia que iria passar por ela. Então, a todos aqueles que estão me ouvindo hoje, quando estiverem diante de qualquer dificuldade, entendam só como um desafio, como se fosse um degrau de uma escada, e por mais alto que possa parecer e que seja sendo extremamente difícil de você conseguir romper aquela dificuldade, e aí vem, por exemplo, as situações dos mestrados, dos doutorados, onde eu já tive a oportunidade de orientar várias pessoas e que muitas vezes desistem, né, diante de eventuais dificuldades,
eu posso dizer o seguinte: siga adiante. Se você tem certeza que esse é o seu caminho, siga adiante, independente do tamanho da dificuldade. Porque quando você consegue superá-la, você sobe um nível, um degrau da escada, onde você passa a olhar o horizonte da sua vida numa outra perspectiva. É como se você estivesse escalando uma montanha e a cada degrau que você sobe dessa montanha, a cada trecho dessa montanha que é a sua vida, você adquire uma experiência que, ao olhar no seu entorno, você fala assim: nossa, meu ponto de vista agora modificou de forma significativa. Então, as dificuldades vêm exatamente na proporção exata da sua habilidade e capacidade de solução, de resolver. E aí é que você mostra a sua competência. É aí que você tem a oportunidade de mostrar para os outros e para você mesmo que você é capaz, que você consegue resolver. E é aí que você cresce enquanto pessoa, como profissional, e segue adiante dando exemplo. Aí você olha como eu olho para trás, né, e vejo os problemas que eu já vivi na vida, eu fico rindo, dou risada. E agradeço. E agradeço. Tá de boa, eu acho que já falamos bastante besteira o suficiente para poder né, deixar alguns conselhos, algumas orientações e eu só posso dizer gratidão a você pela oportunidade que eu estou tendo de compartilhar a experiência de vida e principalmente o sentimento envolvido em fazer o melhor pela natureza. Tá bom? Cara, eu tô aqui editando a entrevista do Edson, velho. Cara, que merda, hein, mano. O meu áudio não saiu, não sei por quê. Deu algum erro ali na hora que eu tava gravando. Que a gente fez o teste antes, tinha saído a voz. Na hora que a gente começou a gravar mesmo pra valer, deu algum erro que não saiu minha voz. Uma pena mesmo. Mas a conversa foi muito bacana. Agradeço muito ao Edson por ter tirado um tempo pra gente poder trocar essa ideia, trocar essas figurinhas, aprender, mano, com ele como foi esse início do monitoramento. Isso foi muito legal mesmo fazer essa conversa, principalmente pra mim que, tipo, trabalhei com tartaruga por tantos anos, tipo, participei do monitoramento de regência, vi os frutos do, de todo esse projeto, é, de toda essa força que eles tiveram, sabe, de não desistir, de continuar mesmo com as dificuldades. E você ouvindo as histórias, você vê que, cara, não foi fácil, sabe? E você estar lá e ver que hoje a gente tem os manuais, a gente tem as estruturas, é difícil. Então imagina naquela época começar com tudo isso, sabe? Então, tipo, foi muito maneiro mesmo essa conversa. Peço desculpas aí que não deu certo a filmagem, algumas coisas. Eu tô fazendo tudo enquanto eu tô viajando, então eu faço tudo pelo celular. E de vez em quando o celular dá alguns erros, então tô tentando melhorar cada vez mais nisso aí. Mas tá tendo vindo muito material maneiro aí no site, cada vez melhores estão ficando, graças a Deus. E a gente tá melhorando aí cada vez mais a plataforma para deixar ela mais acessível, com mais informação e com mais conteúdo. A gente tem já uma gama de entrevistas com uma galera muito boa. Tá vindo mais por aí, tá vindo os documentários. Então fica ligado, segue a nossa página no Instagram, se inscreve no nosso YouTube e aproveita para aprender mais sobre bicho. Ó, um beijo, um abraço, tamo junto e muito obrigado.